avaliação presencial que foi aplicada em 2021 no primeiro semestre para Engenharia de Produção, disciplina pré-cálculo. Questão 1. Um problema simples e interessante envolvendo a geometria da Terra e a navegação marítima se refere a calcular a distância entre os olhos de um observador e um ponto no horizonte. Considere H a altura do observador, R o raio da Terra e L a distância que se deseja calcular. E aí ele dá para a gente uma imagem onde a gente tem uma circunferência, fazendo aqui sem régua, só para a gente ter uma ideia. Aqui na origem foi dado o ponto A, aqui na circunferência foi dado o ponto B, então existe aqui esse segmento, que ele deu R. Aqui fora eu tenho o ponto C, esse segmento aqui ele também deu, disse que vale L, tá? Vale L. E de A até C também foi dado. De A até C ele diz que vale R mais H. A questão também diz que faz um ângulo de 90 graus aqui, e a partir daí, usando o teorema de Pitágoras, a própria questão chega nessa relação aqui para a gente. Então tem essa relação que foi dada pela questão. Ok? Outra informação, logo abaixo a questão diz que o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km. Então, duas informações aí bem relevantes, a relação e o raio. Na letra A, agora que a gente entendeu a proposta, a questão, na letra A ele quer que a gente determine o valor de L, esse L que aparece aqui, sabendo que H, a altura H, foi de 1,7 metros. Então eu quero saber o L, a altura em H é 1,7 metros, o raio da Terra aproximadamente 6.400 quilômetros, e eu tenho uma relação que foi dada com essas três letras aqui. Então é só substituir na relação e fazer as contas, certo? Quase isso. Antes de mais nada, a gente precisa perceber que essa informação está em metros e essa informação está em quilômetros. Então preciso transformar uma delas. Vou optar por transformar o raio, isso aqui em quilômetros. Basta pegar o mesmo valor e multiplicar por 1000. Então, está aí o valor. A altura 1,7 metros e o L é o que ele está querendo descobrir. Então, vou pegar a relação, vou copiar para cá. Relação que foi dada 2 vezes R vezes H mais H ao quadrado igual a L ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes o raio vezes H mais H ao quadrado igual a L ao quadrado. Quando eu multiplico 2 por esse número aqui por 1,7, isso vai dar para mim um total de mais 1,7 ao quadrado vai dar 2,89 igual a L ao quadrado. Somando esses dois números aqui, a gente vai ter igual a L ao quadrado. Isolando L, raiz quadrada dos dois lados, eu vou descobrir que o L vai ser a raiz quadrada desse número aqui. Então, calculando a raiz quadrada desse número na calculadora, a gente vai encontrar aproximadamente 4,76. Como todos os dados estavam em metros, então esse aqui também está em metros, tá? Então ele queria saber, na letra A, a distância L. A distância L é essa daqui. Se a gente quiser passar para quilômetros, é só dividir por 1000, vai dar 4,6 aproximadamente quilômetros, tá? 4,66, né? 4,66 quilômetros. Se quiser fazer uma aproximação mais justa, seria 4,7 quilômetros, ok? Então, item A, essa é a distância em metros ou em quilômetros. O item B da mesma questão diz o seguinte para a gente.
o item B da mesma questão. Qual deveria ser H? Qual deveria ser a altura H se a distância L é de 2 km? Sendo que a altura de 2 km, já vou passar aqui para metros, vai dar 2.000 metros. E o raio da Terra a gente já sabe que é aproximadamente 6.400 km, ou passando para metros, tá? Eu vou preferir fazer a conta em metros, mas poderia ser feita em quilômetros sem problema. A relação é a mesma, que é 2 vezes R vezes H, mais H ao quadrado, que é igual a L ao quadrado. Então eu vou trocar o L e o R e o L, e vou descobrir o H. Só que quando eu troco o R aqui e o L, o que vai sobrar vai ser um termo contendo H e um termo contendo H ao quadrado. E isso vai nos refletir uma equação do segundo grau, tá? E aí a gente pode resolvê-la por Bhaskara, sem problema, tá? Pode usar Bhaskara para resolver. Você vai encontrar aí dois valores, duas possibilidades para H, tá bom? E aí até verificar se as duas são possíveis, se alguma apresenta algum problema. Mas a gente pode considerar também que dessa expressão, esse termo aqui, ele não vai ser relevante para a gente no nosso problema. Por quê? Porque eu estou comparando a altura de alguém, que é o que ele está querendo saber, com o raio da Terra. Então, são dados. Esse dado de H aqui vai ser um dado que pode ser desprezível em relação a essa distância toda, esse tamanho todo. Tá? Então a gente pode desconsiderar esse termo, ficando apenas com 2 vezes RH igual a L ao quadrado. Mas lembrando que você pode substituir aqui e resolver a equação do segundo grau sem problemas. Tá? Trocando os valores que eu tenho aqui, eu vou colocar tudo em metros, vai ficar 2, que multiplica o raio, que é 6,4 vezes H, que é o que eu quero descobrir, igual a L ao quadrado. O L é 2.000, 2.000 ao quadrado vai dar esse número todo aqui. Tá? A gente pode cancelar alguns zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 128H igual a 40. Para descobrir o H, eu vou isolar, vai ficar 40 dividido para 128. Bom, fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar 0,31 aproximadamente, 0,3125. Tá? Estamos falando da altura de um observador. Isso aqui em metros que eu passei, né? Então 0,31 aproximadamente. 0,31 metros a altura de uma pessoa. Seria um valor bem estranho, né? No máximo aí a altura de uma criança, de um bebê. Certo? A questão pede que a gente faça o mesmo raciocínio agora com 6 km. A gente fez com 2 km. Descobrimos essa altura aqui para o observador. E agora a mesma letra B quer que a gente faça com 6. Então a gente vai ter a altura, que é o que a gente quer descobrir. O L, que vai ser 6 km. E o raio da Terra, que é 6.400 km. Tá? Pode ser feito em quilômetro também, sem problema nenhum. Eu particularmente prefiro trabalhar com números maiores, com números onde eu consiga ver essa divisão acontecendo, tá? Mas pode ser feito em quilômetros. Então aqui vai ser em metros 6.000 metros, aqui em metros vai ser 6.400.000 metros. Vou usar a mesma relação, já levando em consideração que a gente cancelou ali um dos termos, por não ser relevante, porque a gente está analisando. Aqui eu tenho 2 vezes o R, ou seja, 6.000 vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir. Isso vai ser igual a L ao quadrado. O L é 6.000, que eu troquei, né? Vou botar aqui do lado, ó. Vai ficar 2 vezes o R, que é o raio, vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir. Isso vai ser igual a L ao quadrado. Agora sim. Ficou dessa forma, ok? Esquece isso daqui. O 2 vezes o R vezes o H
igual a L ao quadrado. 2 vezes 64 6.000 ao quadrado. Posso cancelar alguns zeros, posso cancelar 1, 2, 3, 4, 5, com 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou aqui 128H e aqui sobrou 360. Dividindo aqui vai ficar 360 dividido para 128. E quando a gente fizer essa divisão aqui, vai dar 2,8125, ou seja, aproximadamente 2,8 metros essa altura desse observador. Os dois casos foram bem estranhos, né? Esse primeiro caso foi uma altura bem baixa, 0,3, né? 0,31 metros, aí, próximo de 30 centímetros de altura. Até comentei que seria a altura de uma criança, né? De um bebê. Aqui eu encontrei o observador com a altura de 2,8 metros. Esse observador precisaria estar em cima aí de uma escada ou de uma casa, de alguma coisa, tá bom? Então, comparando aí com o resultado que a gente teve no item A, a gente vê que a distância, os dois resultados, né, que a gente encontrou, a gente vê que a distância ao horizonte, como foi proposto na questão, ela se alonga quanto mais alto estiver esse observador, tá certo? Isso devido à curvatura da Terra.